Show de bola, agora tá gravando. Galera, boa noite novamente. A aula de hoje tira dúvidas sobre as aulas 6 e as 7 A e B, né? Que são, no geral, suporte e resistências, tá bom? Então, comentários gerais sobre a aula, dúvidas, né? Pontos específicos, algo que chamou a atenção de vocês, algum erro, o que que... Vamos lá, esse horário aí é pra vocês. O que que vocês têm? Na 6 eu não tenho dúvida não, mas a 7 a 7 eu ainda não assisti não. Ah, você não conseguiu pegar ainda, né? A 7A é Não. basicamente. A 7A e a 7B, né? É botando um pouquinho na prática isso daqui, né? Que a gente fala e lá eu mostro mais ou menos como é que eu marco, etc e tal. Uhum. Então, o pessoal que assistiu aí tem alguma coisa pra comentar? Alguma dúvida? Hum, Então, por exemplo, na parte teórica, sim, os slides ficou tudo claro para mim, mas pegando agora o dia de hoje, ele começou mais na parte prática a gravitar numa zona que ele não estava ali desde final de junho, início de julho, né? Aí quando vai fazer essas marcações agora que tu fez para hoje, tu chega a considerar aonde o preço parou naquele devido tempo, ou tu tá olhando mais para o dia de hoje mesmo e fazendo tuas marcações com base no dia de hoje? O dia de hoje tá numa região. O dia de hoje não, né? O índice hoje ele tá numa região bem É, chata. É uma região onde não tem muita coisa, não tem muita informação. Todo esse pedaço aqui, o do 98 até o topo lá, né? Os 107, caralho, 107, tava achando que era 105. Então toda essa região aqui, ó, não tem muita coisa, tá vendo? Se você olhar, ó, ele só passou, desceu, passou, desceu, passou, desceu. A única coisa que eu tenho relativamente mais óbvia aqui é esse nívelzinho que tá mais grosso, né? uhum. Então deve ser essa linha aqui, né? Que tá até marcada aqui de preto já, né? Onde ela é um pouquinho mais grossa, né? Porque ela já tem aqui basicamente um pouquinho dessa briga, já tem um toquezinho aqui, mais um aqui, mais um aqui. E aí hoje eu estiquei ela para ver como é que a gente se comportaria em cima dela. Inclusive, eu acho que foi em cima dela que eu fiz essa operação aí que eu falei pro Afonso. Foi em cima dela mesmo. Foi aqui que eu fiz. Então, você vê que o índice tem uma certa memória, né? Ele dá uma enroscada em volta dessa linha, ele testa essa linha algumas vezes, até que ele decide seguir o rumo dele. Então eu utilizo sim, até porque a gente não tem muita coisa para trás, recente, né? Muita coisa que eu digo por aqui assim, né? Então você tem que dar uma olhada um pouco mais para a esquerda, tá? Uhum. Então é o que nós temos aqui. Aqui eu já tenho que diminuir até, né? No 60, senão o 5 nem cabe na tela. Mas o que eu tô olhando aí é basicamente isso aqui, Rui. Para baixo eu vou deixar ele criar alguma coisa, porque também não tem, tá vendo? O máximo que teria seria alguma coisa aqui, talvez, ó, né? Acho que exatamente por aí. Que ele pega esse toque aqui, ele pega esse e talvez esse. Mas não é algo assim 100%, né? Eu não colocaria um tradezão me baseando única e exclusivamente nessa linha aqui, tá? Nessa região. Suporte e resistência a gente viu lá, né? Que tem algumas peculiaridadezinhas. Então, quanto mais vezes aquele nível for testado, quanto maior a longevidade daquele nível, né? Ou seja, após quanto tempo o teste vai vir a acontecer, é melhor pra gente. E a gente quer ver mudanças mais significativas no comportamento, né? Aqui, de fato, não teve, né? Aqui não tem, pra falar a verdade, né? Ele sobe, ele cai, beleza. Mas ele na outra rodada ele já passa aqui de novo. Pode ser que dê uma leve segurada, então... Eu não sei, eu não... Pode deixar essa linha aqui, mas não é nada assim que eu me garanta firmemente. Não, vai segurar o preço. Então, nesses casos aqui é pelo 5 mesmo. Tanto é que todas as minhas linhazinhas aqui estão marcadas em cima do 5, né? Todas essas linhas fininhas aqui, tá vendo? São suportes e resistências ali da microestrutura, né? Do tempo que a gente está olhando mesmo, dos 5 minutos. Então, basicamente, esperar ele acontecer e operar a continuidade dele, a sequência, né? Então, aí é um dia, né? São dias que exigem até um pouco mais de paciência, né? Um pouco mais de Você colocar no diário aí, ele saiu rasgando tudo, né? rasgando tudo.
O diário eu nem vi ainda como é que tá. Mas deve estar bem pra baixo, né? É, tá bem pra baixo, né? Então, ó, o que ele podia segurar era por aqui mesmo, né? Onde ele já tocou uma, duas. É onde ele tá, onde ele parou, né? Ele não rasgou esse nível aqui ainda. Ele tá nele. Mas aí as próximas paradas, os próximos níveis de suporte e resistência não são nada. Não são aqueles níveis fortes, né? Que o preço segura. São apenas níveis onde o preço fez pullback, né? Então por aqui, tá esse aqui que tá mais aqui embaixo. Então basicamente esses. Esse aqui poderia até tirar, porque não tem nenhum pullbackzinho aqui, né? Mas é igual hoje, você considera que ali ele rompeu mesmo ou ele testou de novo esse nível aí? Não, aqui pra mim não tá rompido ainda não, cara. Ele tá em vias de. Pode ser que esteja pra romper, mas ainda não tenho aqui, né? Eu acho até que é nessa aula mesmo que eu falo isso. Ainda não tem um fechamento limpo, né? E claro, após o nível. Deixa eu ver. Não é. Né? Acho que é na aula de rompimento. Acho que é na aula 6 mesmo, que você fala do rompimento limpo. Então, é algum lugar dessa aula aqui, né? Mas Eu acho que você fala na aula de entrada de rompimento. Eu assisti ela também. Então pode ser alguma coisa assim. Não, aqui ó, quebra do nível, tá vendo? Ocorre quando há um fechamento do candle claro e limpo através do nível, né? Claro e limpo já invoca o quê? Subjetividade, né? Que é claro e limpo pra mim pode não ser claro e limpo pra você, mas eu consideraria um rompimento claro e limpo esse candle fechando o quê? Abaixo desse nível, um rompimento claro e limpo, que eu batesse o olho e falar, rompeu. Aqui, por exemplo, já é um ponto que gerou dúvida, né? Você acabou de perguntar, André, tu acha que rompeu ou não? Né? Se eu fizer aqui a enquete com todo mundo que está na aula, alguns vão achar que sim, outros vão achar que não. Então, obviamente, para mim já não passa no critério de um rompimento claro e limpo. Beleza? Eu acho que sem fazer uma análise crítica, pode dizer que ele rompeu, porque ele fechou abaixo, mas como deixou essa sombra grande aí a pessoa fica... Abaixo, aí que tá, né? Tem questão da subjetividade. Abaixo dessa linha, mas e se eu botar aqui isso aqui no pavio? Ele já não fechou abaixo, tá vendo? Ele veio, testou e voltou. Né? Verdade. Então, assim, é algo que invoca uma certa subjetividade. Na minha leitura, não tá rompido o nível ainda. Tá? Ainda não foi rompido. Ele tá tentando. Tá caminhando para isso. E aí, para isso, eu vou traçando aqui no próprio 5 minutos. Aí eu pego, basicamente, são momentos onde ele fez o quê? Viradas, né? Tava caindo, chegou aqui e fez o quê? Subiu. Tava subindo, chegou e fez o quê? Caiu. Então esse nível aqui já tem aqui uma dupla confirmação, né? Já foi marcado e testado. Subiu. Agora ele rompe. Isso aqui, ó, se a gente for olhar, esse aqui talvez é um rompimento mais limpo, concorda? Esse candlezinho aqui, ó, é um rompimento mais limpo desse nível aqui, não é? É o mais nítido, né? Pelo menos ele vai gerar menos dúvida aí na nossa enquete. Então é um rompimento mais claro, mais limpo. Então esse daqui pra mim, de fato, rompeu. Ele rompe, volta para testar o nível cá em cima, ó, o princípio do teste. Foi aqui a minha entrada, Alfonso. Ele rompeu aqui, ficou um pouquinho navegando aqui embaixo, voltou para fazer o teste. Olha que eu entrei. Essa foi linda demais, é doido. Essa hora aí, ele chegou a ficar positivo, essa barra. Chegou. Ficou positivo. E quando eu falei, essa foi linda. Essa aí quem tava querendo operar, deu na cara. Essa foi boa mesmo. Stop bem baratinho, mas foi boa. Foi, não. E essa linha tava traçada aqui também, ela ficou... Porra, essa operação foi linda. Tá, então para os 5 minutos, o intraday, a grosso modo, que eu tô olhando é isso, tá, galera? Aí essas linhazinhas vermelhas aqui, amanhã eu vou marcar a mínima e máxima do dia e ponto final. Já posso até botar aqui. Só tô botando pra ver como ele tá se comportando nas mínimas e máximas. Aí a dificuldade no dia era você entender que ele tava descendo e respeitando, fazendo uma correção. Se você traçar uma LTB aí, você vai ver que ele tava descendo bonitinho. Então, quem entendeu isso no início do dia, não... Foi um dia difícil, não vamos dizer que não foi. Foi difícil.
Mas você via que ele corrigia, tocava lá, voltava, então ficava mais fácil para entender o dia. Eu até tinha aqui uma LTBzinha, eu apaguei agora. Quando eu abri o vídeo aqui, ela tava marcada. Ele pegou bem os níveis dela aqui, por aí mais ou menos. Toda vez que ele testava, ele tava fazendo, né, respeitando mesmo. Era mais exatamente o que você falou, né? Era mais entender. Foi até que eu comentei. Era entender. Eu nem opero muito esse negócio não de LTB, viu, André? Foi mais para entender, para desenhar mesmo o que tava eu também gráfico. Deixo passar um pouquinho, não me prendo muito a isso não. Acho que o horizontal já dá uma boa visão, mas é interessante sim você, se não estiver conseguindo enxergar, né, traçar alguma coisa, que aí pelo menos você pega esse viés aqui bem baixista, né? Você consegue visualizar. Mas a ideia aqui era basicamente o quê? Entender que a sua probabilidade maior era o quê? Na venda, né? Na venda. Só do fato de você não estar comprando, já estaria a seu favor, né? Você já teria aí uma chance um pouco maior, né, disso aí dar certo. Beleza? O Rui que perguntou, né? Tá claro aí, Rui? Aham, ficou claro. Show de bola. Beleza. Sobre suporte e resistência no geral, alguma coisa a mais? Não. A parte de marcação aí tá tranquila? Tranquilo. Sim, também. Bom, então, sei lá, você chama, né? Aula relâmpago. Quer dizer que ou a aula tá muito boa, vocês estão entendendo tudo, ou vocês já sabem tudo, ou ninguém assistiu porra nenhuma. Mas é um tema que tu bate bastante, até nos teus vídeos mesmo. Antes de começar o curso, já era algo assim, que assistindo o teu canal ali já ficou bem claro pra mim. Já dá Eu também. variada. Beleza. Mas até agora eu lembrei. Poderia tirar uma dúvida sobre suporte e resistência? Deixa só o Rui terminar o que ele tava falando. Não, é só um lembrete ali, eu tava assistindo a Tira Dúvidas às 6 e às 7, né? Mas só a única voz que tá gravada é a tua. Não dá pra ouvir a pergunta ali do pessoal. Não sei se chegou a vez. Ah, tá. Porra, de vez em quando. Eu assisti ela hoje de tarde. De vez em quando eu dou umas vaciladas dessa aí. Tipo, essa de agora eu tô com medo de estar acontecendo isso. Eu não fiz o teste antes, então capaz de estar gravando só a minha voz. É só isso mesmo. Beleza. Fala aí, Silvio. Referente a suporte e resistência, quando ele rompe um suporte, uma resistência bem antiga, faz tempo que ele não está naquela região, por exemplo, como hoje, seria interessante olhar os suportes e resistências que ele faz durante o dia, ou você ainda considera aqueles mais antigos, sim, importantes? Não, dependendo do... Não, o que faz ele importante não é somente o tempo que ele existe, vamos dizer assim, né? É a modificação que ele fez no comportamento do preço, né? Então, por exemplo, sei lá, a gente tem que diminuir o tempo gráfico, né? A gente pode falar, de certa forma, que esse nível aqui é antigo, concorda? Já é 10 de julho, né? A gente já está em um mês, né, que se passou. Mas ele, hoje, é um nível importante para o índice. Então, sim, quando ele voltar aqui, eu vou ficar de olho nesse nível. Por ser uma máxima histórica. Então, ele já tem aí, ó, se a gente botar nos 60 minutos, são 200 barras praticamente, 180 barras. É tempo pra cacete. Mas é um nível relevante. Tá? Tanto é que esse daqui que eu marquei, tá aqui também, né? É um nível, de certa forma, um pouquinho relevante, né? Jogou o preço pra baixo aqui, jogou o preço pra baixo aqui, o preço fez um rompimentozinho por aqui. Então, ele tá marcado pra cá, né? É só esticar ele. Esse aqui, se eu não me engano, ainda coincide com um dos 5 minutos, ó. Vai coincidir com essa linha aqui, tá vendo? Então é um que pra mim é relevante. Boa noite. Boa. Beleza? Então assim, mas assim, tipo, a gente tá aqui. Isso aqui é o suficiente, tá? Você não precisa ir lá pra janeiro de 2019, entendeu? Pra buscar suporte existente. O que couber na sua tela aqui já tá valendo. Tá? Se limita ali ao que você tá vendo, que já é informação suficiente. Também não polui demais da conta. Tá? E se você quiser, cara, pra ser bem sincero, com níveis aqui do intraday você consegue estruturando tá, alguma coisa. Tipo, hoje. Só que aí você teria que fazer o quê? Ter essa paciência, né? De esperar ele marcar um nível, fazer uma correção e voltar.
esperar marcar um nível, fazer uma correção e voltar. Tá? Era referente aos suportes criados no intraday mesmo, que eu tava na dúvida. Porque hoje formou bem logo cedo, cedo não, né? Acho que foi umas 10 da manhã, esse fundo. E aí rejeitou muito, muito forte. Aí eu marquei como uma região. E aí ele voltou lá no pullback, o primeiro pullback do dia, e de lá rejeitou também e começou a fazer a segunda queda. Foi essa mini consolidaçãozinha que ele fez da manhã aí. Uhum. Não, é importante sim. Todos do intraday praticamente são importantes. Se ele fizer o nível e voltar para testar ali, é um trade bom para ti, de alta probabilidade. Né? Tanto é que a ideia desse trade aqui foi essa. Tá? Mas se você quiser marcar esse nível aqui mais abaixo, você pode considerar que o preço fez um teste dele aqui também. Aí você teria entrado nesse daqui, nesse teste aqui. Tá, mas dá sim. É bom considerar esse suporte do intraday. Então, independente do tempo, né? Se é intraday, tá aqui na sua telinha, cabe, é tranquilo. Mete bronca, tá valendo. É um trade vale. André, vê se eu analisei certo. Se você pega você traçou essa linha aqui, você faz uma LTBzinha nessa... Onde teve aquele rompimento claro que você acabou de falar. Esse aqui? Pronto, traça essa LTBzinha até lá, essa pequenininha. O que foi que eu analisei aqui? Que ele estava fazendo topos descendentes. Quando ele marcou aqui, eu já tinha marcado isso aí, daí até embaixo, entendeu? Pronto, a operação que eu fiz foi exatamente essa. Quando ele tocou aí, que rejeitou, eu vendi. Eu tava vendo que ele tava fazendo tudo nesse momento, exatamente. Sim. Essa aí, entendeu? Uhum. Não, eu vi que ele marcou, quando tava traçado, eu vi que ele tava fazendo o topo, mas eu já não tava atingindo, já não tava querendo ir tanto, entendeu? Os vendedores estavam antecipando já o movimento. Exatamente. Nesse tipo de mercado, é essa análise que é ideal ser feita, né? O fundo está marcado aqui, ó. Uma análise crua, né? Sem a sua LTB que pode te dar o suporte. A LTB está aqui, ó. Tá? Ela tá aí, né? Se você quiser traçar um canalzinho, tá por aí. E uma linha de centro fica mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Aí o que você tem aqui? O que ele fez aqui? Nessa seta? Rejeitou, né? Sim. Rejeitou. Ele marcou um fundo, né? Foi. Eu marquei exatamente aí. Quando ele fez sair, eu marquei. Entramos força compradora. Jogamos o preço lá pra cima. De novo. Nessa antiga resistência. Beleza. Perfeito. Jogamos o preço pra baixo de novo. Viemos pro mesmo nível. Esse ponto aqui que eu vou marcar agora é exatamente o mesmo nível. Concorda? Concordo. Tá bom. Já pode tirar, né? Então, com esse é exatamente o mesmo nível. Ele voltou pra testar o mesmo nível. Aí você já começa a fazer aquelas análises, né, que a gente estudou na aula de tendências, se eu não me engano, que falamos sobre análise dos swings, né? Análise contextual dos swings. Ó. Aqui a gente tem um primeiro swing desse fundo, né? Aqui a gente tem um segundo swing. Qual a diferença entre os dois, basicamente? Tamanho e número de candle. O tamanho do swing, isso. Isso, tamanho do swing, a entrada de força. O que faz esse swing aqui, né? É a pressão compradora, né? Força compradora, correto? Sim. Esse aqui, por enquanto, é um swing o quê? De correção, né? É um pullback. A tendência é essa. Cada movimento que tiver para cima é um swing corretivo. Bom, a tendência é de queda. Acho que nisso aqui ninguém tinha dúvida, né? Tanto é que a gente já está numa tendência de queda há alguns dias, né? O preço vem caindo. Então o que a gente está fazendo são o quê? Movimentos baixistas. Então beleza. Aqui a gente tem esse swing, esse primeiro toque do nível, né? A delimitação do nível com bastante força, bastante pressão. Joga o preço lá em cima. O segundo toque do nível já faz o quê? Para o preço. Então no primeiro a gente chegou aqui, no segundo a gente chegou aqui. A gente já tem o quê? Uma diferença. Foi o que eu fiz, eu exatamente marquei essa linha, essa segunda linha que você marcou mais embaixo, eu vi que ele não quis, já não rompeu aquele topo anterior. Isso aí. Aí no terceiro toque do nível, ó, ele faz duas coisas que são importantes notar aqui, tá? Aí, galera, só um adendo aqui, não precisa também se preocupar em ter esse tipo de leitura o tempo inteiro, tá? 24 horas com o mercado ali em movimento, com a pressão de uma operação andando. Não é assim que funciona, tá? Isso é prática.
Isso é tempo. Muitas das vezes esses movimentos para mim só estão claros também depois que acontecem. Tá? Então não necessariamente eu vou olhar isso aqui e vou fazer toda essa análise. De repente a análise vai chegar quando ela já estiver aqui, ou quando ela estiver aqui, ou quando ela estiver confirmando aqui. Tá? O importante é, com o tempo, você ir se familiarizando com isso, que vai acontecer. É natural, tá? A sua leitura vai ficar boa. É igual praticar uma língua, né? Você vai aprendendo ali no dia a dia, diariamente, com a prática. Tá? É por isso que as pessoas vão até fazer intercâmbio, né? Vão morar fora do país para vivenciar a cultura. E com o Pricect é a mesma coisa, né? Você olhando isso aqui diariamente, começa a ficar no sangue. Tá? Então, não se preocupe, André, eu não enxerguei nada disso. O importante é agora, vocês estão enxergando? Comigo explicando aqui? Tá ficando claro? Sim. Sim. Tá, se não tiver, fala que a gente volta. Então o importante é ficar claro agora, porque na próxima vez vai ficando mais claro, mais fácil, até que vocês não precisam mais de mim aqui. Então no terceiro toque acontecem duas coisas bem distintas aqui. A primeira, vou falar a primeira que é mais fácil, né? É o toque de novo, né? É a força compradora de novo, né? Aonde que ela para? No mesmo nível, né? Uhum. Isso aqui já volta nesse ponto que o Ramon falou. Vendedores estão entrando mais cedo, né? Eles entravam aqui, agora eles entraram aqui e novamente eles entraram aqui. Ou seja, não querem deixar o preço passar aqui. E outra coisa que chama a atenção é que marcou o nível, testou o nível e aqui a gente já veio o quê? Um pouquinho abaixo do nível. A intenção. Exatamente. A gente já mostrou aqui que, opa, pode ser que eu queira negociar abaixo desse nível, né? Eu tô aqui, agora eu tô um pouquinho mais baixo. Então a minha intenção vendedora já é um pouquinho mais forte, tá? Somado a isso, com topo mais baixo, mantendo o topo aqui e vindo fazer o que? Sucessivos testes no nível, né? A gente falou disso inclusive na aula, né? Aqui, ó, testes recorrentes, né? Quanto mais vezes o nível for testado pelo preço na mesma direção, mais fraco ele tende a se tornar. Não é o que está acontecendo aqui? Pô, caralho, desmarquei. Testou. 3 testes. Até que, pum, no quarto teste ele rompe. Tá? Então, juntando todos esses fatores aí, dava para posicionar uma operação aí tipo a do Ramon. E aí a entrada fica a seu critério, onde quer que você entre aqui, colocando o stop no local certo, né? Um stop seria o primeiro stop da venda em qualquer região, seria aqui por cima. Um stop mais conservador seria cá em cima, né? Aí teria que ver como é que fica o seu retorno em função desse risco aqui que você está assumindo. Beleza? Mas a lógica de qualquer entrada por aqui era essa aí que o Ramon falou e que eu dei uma explicadinha agora também. Mas tá certinho, Ramon. A análise era essa daí mesmo. Acaba que com o tempo a gente vai... Eu vejo que a minha análise de 2 meses atrás e agora é totalmente diferente. É a questão de tempo mesmo. E do estudo diário. Você tá analisando o gráfico parado também, pós-pregão, é importantíssimo. Acaba que você vai pegando os detalhes naturalmente. Então, eu tenho desenhado um pouco mais também no gráfico. Sim. Eu fico, no momento, eu desenho um pouco para ficar mais... facilitar a leitura. Sim, então, tem me ajudado. Não, é bom. Aí isso aqui é uma tela de arte, né? Você é o artista. Você pinta da forma que você entender. Eu, particularmente, vocês já me conhecem, pra mim, quanto menos, melhor, né? Então, eu tô vendo a LTB aqui, mas eu tirei a LTB, eu não gosto. Mas eu sei que ela tá aqui, eu sei que dá pra gente pensar em alguma coisa em torno dela. Mas pra mim, quanto menos, melhor. Amanhã, essas linhas aqui provavelmente vão sumir todas. Porque já vamos ter outros suportes, outros níveis. Mas a gosto, né? A tela tá aí, o pincel é teu. Exato. Mete bronca. Faz tua arte. E a tua arte é botar os seus pontinhos no bolso, né? Aplicando o que a gente estudou, meu, você pode pintar do jeito que você quiser aí que vai dar certo. Na maioria das vezes, é claro, né? Show. Mas é essa a ideia, praticar mesmo, galera. O Ramon, foi até bom o Ramon participar, que deu até dar mais um gás aí pra vocês aí. É questão de prática mesmo, é questão de olhar o tempo inteiro, é não desanimar. Se desanimar na primeira derrota, aí não tem quem segure. Tem que bola pra frente mesmo. Isso aí é verdade. E o mercado tá um pouco violento, então você tem que ter cuidado hoje com as operações, que cada barrinha dessa aí é um
Tá, Não, cara, pois é, eu tava tá, olhando. tá assustador, pô. Eu, Não tá fácil, eu não. eu tava olhando aqui, porra, esse range de tudo aqui não parece, cara. Aqui tem acho que 1.500 pontos na última vez que eu tinha medido, agora aí, 1.700. Parece que não é nada, porra. Tá, só olha aqui, 1.700, mas tu vai numa barra dessa aqui, a barra tem Não, 210 vocês estão pontos. nessa operação aí do Ramon. Pra eu fazer essa operação aí, cara, eu tava medindo o stop aqui, é mais de 250 pontos. 270 pontos. É, Tinha que estar muito convicto, cara. Muito convicto, ou senão pegou lá em cima, com ordem limite, entendeu? Porque pra esperar confirmar aí. Mas assim, eu vou ser bem sincero a vocês. Quando ele rejeitou que ela fez essa barrinha, eu já tava imaginando aí o stop aí em cima. Eu sei que não era um stop confortável, correto. Mas eu acreditei na operação no stop aí. Aqui onde tá meu mouse? Mais em cima um pouquinho, botei mais em cima um pouquinho. Não, sim, aí sim, era aí mesmo também. O primeiro stop era aí mesmo. Mas você pega daí, até lá no fechamento da primeira barra dá 290 pontos, da segunda barra dá 270 pontos. Se tu for esperar uma confirmação do técnico aqui do pivô, é isso aí mesmo, são o quê? 270 pontos. Pra confirmar são 235, né? Se você botar um golinho aqui, tu pega 300 pontos. Mas é o dia, cara. Aí você tem as duas opções, né? Aceita esse tipo de risco ou não toma esse tipo de risco, não faz nada. Faz nada. Eu não fiz nada hoje. Nada. O que não tá errado de todo, né? Não tá errado. Você pode não fazer nada, é uma opção nesses casos. Você mede, olhou. Não tá legal, tá caro, não cabe? Pra que tu vai, né? Mas isso aí aconteceu depois que eu saí. Eu saí exatamente meio-dia aí, nessa baguncinha aí no fundo aí. Até aí, cara, pra mim, não vi nada. Nada. Foi um início de dia. Só ficou mais claro depois disso mesmo. Ele deu ele saiu dessa região aí, ele estava consolidado, ele ficou fazendo correção e caindo. Exatamente. Era um dia de fazer uma análise mais fria, né? E ser mais paciente, que foi um dia de poucas entradas. E, cara, acreditar no que você tá estudando, entendeu? Isso aqui é o quê? Uma tendência de queda, né? Tendência de baixo. Tendência de baixo se comporta o quê? Pra cima, pra baixo, assim, pra baixo, assim, pra baixo. Ele fez isso, ele desenhou isso pra você, né? Só que com essas condições, né? Ele desenhou, mas também ele deu uma borrada no desenho, né? Ele te dava uma entrada, mas ele te dava um stop de 300 pontos. A não ser que você deixasse uma ordem pendurada. Tipo aqui eu... Posso fazer uma palhinha? No sexto candle do dia, ele deu uma ótima entrada de venda. Sexto? Formou um pivôzinho, mas formou. Depois ele fez um doji. Eu peguei o rompimento dele. Foi muito... Pra mim, isso foi simples. Como é que é? Não entendi, Silvio. No sexto candle, você entrou onde? No rompimento dele? No sexto candle, ele fez um pivôzinho. E um doji. Mas tu botou stop de 500 pontos lá no topo do dia? Não, o stop foi do pivô que formou ali. Caraca, botou o stop por aqui, assim. Foi? Stop por aqui, dá pra botar. Quando abriu esse mercado, ainda até comentei lá no Discord, eu abriu numa região de demanda forte, só que ele não rejeitou, mas eu ainda estava esperando alguma rejeição. Eu não conseguia ver venda assim. Eu falei, essa porra pode rejeitar aí. Eu também não tive coragem para vender aqui, não. Por causa Foi exatamente da meta. E tava caindo devagarzinho. Falei, esse sacaninho ainda pode dar uma esticada para cima. Aqui eu não tive coragem, não. Mas eu também não, o bicho foi muito aí, barato. Viu? Comparado ao dia, o stall tava muito barato. Por isso que por isso que o mercado é essa maravilha aí, né, cara? Todo mundo vai ver a mesma coisa, a mesma leitura. Alguns vão entrar em umas, outros não, vão deixar passar uma, vão deixar passar outra. É a escolha, você escolhe aquela que tá mais o quê? Acessível pra ti, né? Mais dentro do seu perfil, mais dentro do seu bolso. É essa que você tem que pegar. Não precisa ficar se matando, não. Faz parte, é isso aí mesmo. Eu, por exemplo, fui pegar, quase 3 horas da tarde. Então é complicado. É complicado não, é bom por isso. Porque não tem essa
essa necessidade de fazer nada se não tá bom pra ti. O Thiago Essa falou que tá sua vendido tava desde o na início do tela, dia. na hora eu falei, porra, que coisa maravilhosa. Eu fico emocionado quando eu vi essa barra, velho. Falei, caramba, velho, porra, mas é foda o que você diz de você esperar a porra do trade aparecer, de você fazer o certo. É isso aí, porra. Esse aí era o do dia. Aqui não fez nada, era o do dia. O que você fez? Fez tudo. Viu, localização, rejeitou, acabou, corrigiu. Antes ele corrigiu. Ele estava fazendo o tempo todo. Porra, esse foi dado. Esse foi de mãe mesmo. Esse foi bom. Teve um outro que eu olhei e na hora eu falei, pô, esse aqui tá bacana também, agora eu não tô achando. Então de repente nem tava tão bacana, eu que achei que tava. Rapaz, teve um, mas depois ainda que eu vi que teve uma barra que corrigiu toda, veio lá, eu falei, vai de novo corrigir. E corrigiu, não corrigiu todo. Aqui, lá no final do dia já, 4 horas da tarde, era ter coragem de entrar, mas eu já não tava não entrando mais. Essa barrona aí subiu, eu falei de novo, pra você, quem quiser entrar pra vender. Deu de novo. Não, esse começo da tarde tava bem complexo mesmo. Só barrona estranha. Barra aqui tem quantos pontos? 200 pontos essa barra. 270 pontos uma barra. Foi. Devolveu tudo depois, quase. Mas é isso. Fala, gostosos. Mas é isso. Então, galera aí de suporte e resistência. Show? Tá dominado? Beleza. Perfeito. Beleza. Então, acho que deixa eu ver aqui só um bizu. Acho que é a próxima aula de vocês. Consolidação, reversão. Tá acabando. Daqui a pouco vocês entram nas entradas já também. Consolidação, reversão e ciclo. Em breve. Tá aqui Beleza. uns 2 meses. Nada, eles estão liberando 2, 3 aulas por semana. Olha, que maldade. Já tá tudo grátis. Eu falei com eles, cara, eles pegaram o filé. Vocês que são as cobaias da plataforma se fuderam. Os caras estão pegando tudo. Sai, né? O gerenciamento. Tudo gravadinho. Sai, se Deus quiser. Aleluia. Glória. Vou encerrar aqui então essa aula, tá, galera? Sobre as dúvidas relacionadas à aula 6, 7A e 7B, beleza? Beleza. Aqui, então, boa noite. 3, 2, Boa. Daqui a pouco, de novo. Beleza. Eu vou aproveitar, acho que eu vou subir essa aula bem pro YouTube, porque pediram lá. Beleza. Fui então, hein. Fechei.